Bom, hoje nós vamos falar então sobre o sistema CARE, né? Que é o sistema ou circuito de cuidado que a gente chama. Esse é mais um, eu acredito que seja o sexto dos sete afetos fundamentais que nós temos, né? E aí, fazendo uma rápida introdução, o que que significa esses sete afetos? A gente está estudando os sete afetos fundamentais da neurociência afetiva, porque esses sete afetos fundamentais, vai ser a revisão que a neurociência afetiva vai fazer dos conceitos freudianos de pulsão de vida e pulsão de morte. A gente tem lá Eros e Thanatos. Então, pulsão de vida, pulsão de morte, nessa revisão da neuropsicanálise, a gente entende como os sete afetos fundamentais. Por que os sete afetos fundamentais, Eduardo? A gente vai ter na aula de neuropsicanálise uma explicação, que quando o Freud fala de pulsão, o Freud traz uma explicação sobre o conceito de pulsão, o Freud fala drive. Drive é isso, é um impulsionamento, algumas pessoas vão chamar de instinto, outras pessoas vão chamar de motivação, outras pessoas vão chamar de pulsão. Eu gosto dessa tradução, é uma pulsão, uma motivação, uma energia, por assim dizer, um motor que impulsiona você a fazer alguma coisa. E aí a gente vai lá na frente olhar no curso de neuropsicanálise a descrição detalhada que o Freud faz do que ele está se referindo a essa pulsão, pulsão de vida, pulsão de morte, para a gente fazer essa revisão, que de novo, gente, não é uma desvalorização das pulsões freudianas, pelo contrário. Quando Freud fala no texto, além do princípio do prazer, sobre as pulsões, ele diz que em algum momento a biologia vai investigar essas teorias, né, para trazer uma comprovação, uma ampliação. Então, a gente só está fazendo aqui o que o Freud mesmo já previu, lá em 1920 e 1915, tá? Então, a gente pega esses sete afetos e a gente tem que conhecer quais são esses sete afetos. Eu estou falando muito isso para as pessoas. Se você quer começar a ter uma prática baseada em neuropsicanálise na clínica, você precisa primeiro conhecer os sete afetos fundamentais. Claro que quando a gente fala de afeto, existem os afetos homeostáticos, e aí eu vou falar de sede, vou falar de fome, etc. Aqui a gente está falando de afeto emocional, necessidade afetiva dentro do campo da neurociência. Não estou falando de afeto no sentido de buscar alguma coisa, não estou falando no afeto no sentido de necessidades homeostáticas que eu tenho fisiológicas, são afetos psicológicos, embora também tenha um sintoma físico, tá? Mas eu preciso que vocês conheçam quais são os sete afetos emocionais, que daí a gente já teve aula aqui do sistema Seeking, a gente teve do sistema Rage, a gente teve do sistema Fear, a gente teve do sistema Lust, e a gente teve do sistema Panic-Grief, que é a necessidade de vínculo. Hoje estamos tendo do sistema Care, necessidade de cuidado, e o próximo, para finalizar esses sete afetos fundamentais, a gente vai ter o sistema Play, que seria o sistema de dominância, tá? A negociação nesse sentido. A gente vai conhecer os sete afetos fundamentais, conhecendo esses sete afetos, as bioquímicas, que eu estou falando de neurotransmissores que estão envolvidos e relacionados com cada um desses afetos, entendendo os sintomas físicos, os sintomas psicológicos desses afetos, as principais patologias, aí sim a gente pode ir para a neuropsicanálise na prática clínica. Porque o discurso que eu vou ouvir do paciente vai estar amparado por esse conhecimento da neurociência afetiva. Então, por isso que eu preciso que vocês conheçam os sete afetos fundamentais. É claro que eu sei que algumas pessoas já conhecem bastante, talvez até mais do que eu, sobre os sete afetos, mas eu preciso passar por eles para a gente estar na mesma página, todo mundo que está fazendo esse curso, tá bom? Por isso que a gente está fazendo esse apanhado dos sete afetos, e aí me perguntaram se a gente não ia entender como que é a neuropsicanálise na prática clínica. A gente vai, mas antes eu preciso trazer vocês comigo na mesma página, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar do circuito de cuidado, o sistema CARE, né? Acho que para nós que trabalhamos como psicanalistas, um dos sistemas primordiais para qualquer terapeuta que trabalha na escuta analítica, no campo da saúde mental, o sistema CARE, sistema de cuidado, tem um peso significativo, né? Juntando ele com o sistema de vínculo, são as duas bases que a gente utiliza para trabalhar na clínica em neuropsicanálise. Ok? Trazendo um rápido índice para a gente entender em qual momento a gente está dessa aula. Eu acho que essa aula vai ser de todas a mais curta das aulas que a gente vai ter, porque
o capítulo em si do livro, baseado no sistema Care, do livro referência, ele é o mais curto. Dentre todos os afetos, esse é o mais curto. E é interessante isso, assim, mesmo que você pesquisar na literatura, nos artigos científicos, mesmo os autores base nosso aqui, como o Damasio, o Jack Panksepp ou o Mark Solomon, falando do sistema Care, também não é em grande quantidade, né? Eu achei até interessante que é uma pequena quantidade de material que a gente tem acerca desse sistema afetivo, mesmo buscando na história, tá? Então vai ser uma aula mais curta. A gente vai falar, iniciar pelo reino animal, falando basicamente de como que era o reino animal que a gente entende, sei lá, 240 a 65 milhões de anos atrás, o que que se entendia como sistemas afetivos, como mecanismos de sobrevivência no reino animal daquela época, tá? Primitivamente. Depois a gente vai então passar por um acontecimento significativo na Terra que vai levar então ao surgimento dos primeiros mamíferos. Entendendo os primeiros mamíferos, o que que esses mamíferos primeiros a surgirem trazem de diferente como carga evolutiva, emocional e de sobrevivência ao contrário dos animais que até então existiam na Terra. Aí a gente entra de fato no desenvolvimento e surgimento do sistema care, né? O care traduzindo ali que é o cuidado, tá? Então esse sistema de cuidado, quais são as estruturas dele, etc. Por que que ele surgiu? Por que que o primeiro mamífero, diferente dos demais animais, vieram com esse sistema afetivo? E a gente vai entender um pouquinho esse contexto dele. O funcionamento cerebral, fazer um rápido apanhado, né, dos três cérebros, por assim dizer, que nós temos ali, o cérebro reptiliano, o límbico e o córtex, e entender que quando a gente fala da neurociência afetiva, a gente está tendo um foco nesse cérebrozinho mais primitivo e não nesse cérebro cognitivo. Falar também da anatomia, né, do circuito do cuidado, ou seja, anatomia, as principais estruturas dos cérebros envolvidos quando a gente fala do sistema de cuidado e quais são as bioquímicas que regem esse sistema, que estão no ápice, né, desse circuito que o Jack Panksepp mapeou. Depois falaremos então da evolução do sistema Care. É interessante pensar que o sistema Care, assim, tudo, sempre que a gente fala de evolução do cérebro em si, eu falo que o cérebro ele evoluiu como uma árvore, né? Que ele veio de baixo para cima. E a natureza, ela não faz um processo evolutivo em que ela descarta uma parte e reconstrói ou constrói uma outra parte. Ela pega a parte que já existe, se possível, utiliza estruturas e bioquímicas daquilo que já existe desenvolvido para construir outras áreas, outras funções cerebrais, que é o que a gente vai entender como sistema care. Tanto o sistema care, como o sistema de vínculo, como o sistema não o sistema care, o sistema de vínculo e o sistema o sistema, desculpa, gente. Tanto o sistema de cuidado, como o sistema de vínculo, como o sistema Lust são estruturas que surgiram, né? Mais recente e não tão antigo quanto eu falei há 245 milhões de anos atrás. É isso que eu vou tentar diferenciar para vocês, da onde que vem esse sistema que ele é mais recente, tá bom? Depois falar também da ocitocina, a ocitocina e a relação dela com algumas condições mentais, em especial com o transtorno do espectro autista, que é o TEA. Qual é a relação que a gente tem, né, da ocitocina, que é o neurotransmissor principal, junto com a dopamina no sistema QE, e qual que é a relação dessa ocitocina com esse autismo? Ouço muitas pessoas falar que hoje o autismo ele está mais comum porque hoje a gente tem possibilidades de investigar, diagnosticar e a gente tem um olhar muito atento e direcionado para essas patologias. Poucas pessoas assim reconhecem que, por mais que a gente esteja sim tendo mais diagnóstico, mais pessoas empenhadas em estudar esse campo, está aumentando a quantidade de bebês que estão nascendo com essa condição, ela é significativa e não é em si só o aumento do diagnóstico, mas também a quantidade de nascimento. E eu vou trazer algumas postulações, tá? Alguns embasamentos científicos para o que eu vou trazer e outros vai ser especulação minha para instigar vocês a depois procurarem as referências e aprofundarem nesse tema, sobretudo se você trabalha ou tem alguém que te interessa conhecer mais sobre a condição do autismo.
Depois quero conectar tudo isso, sobretudo o sistema afetivo, que é o sistema Panic-Grief, com a teoria freudiana da ideia de libido. Quando o Freud fala lá das pulsões, e o Freud vai dizer que a libido, essa energia libidinal, é o que move o ser humano, etc. Quero trazer um apontamento de como o Freud, há 100 anos atrás, pode ter acertado, sei lá, 90%, 95% quando ele fez essa afirmação, e eu quero defender o porquê isso tem um embasamento significativo, tá? Depois falar também da teoria do apego, porque a teoria do apego ela é a base do que a gente entende como o sistema quer. Ela é a base no sentido de que o funcionamento que você vai ter posteriormente, ele é muito impactado por como você tem construído o seu tipo de apego, o seu tipo de vínculo, o seu tipo de cuidado ali com as primeiras figuras cuidadoras. Depois falaremos da epigenética e a sensibilidade ou dessensibilização desse sistema de cuidado, tá? A epigenética tem um ponto crucial quando a gente fala da teoria do apego, porque é o ambiente que vai ter certas modificações na minha genética, né, nos meus componentes ali que eu vou passar para as próximas gerações, e essas próximas gerações, a partir do seu ambiente, também vai passar isso para as demais gerações. Então vamos pensar um pouco acerca da epigenética. Padrões de relacionamentos disfuncionais, que a gente já vai estar falando daquilo que já está construído, o que que eu tenho hoje, eu, Eduardo, vocês aí como padrão de cuidado. Como que vocês olham para a qualidade do cuidado que vocês têm no relacionamento conjugal, no relacionamento social, no relacionamento profissional, no relacionamento interpessoal? Como que vocês se relacionam com vocês mesmos? Qual é a imagem que vocês têm de si quando vocês se olham no espelho? Se a gente parafrasear isso com a ideia do Winnicott lá de dizer que o bebê só existe a partir do reflexo que ele consegue ver no olhar da mãe, tá? Pensar um pouquinho nesse quesito de autoestima, de autoimagem. Depois finalizar ali com as patologias, as principais patologias que a gente tem relacionadas ou derivadas a esse sistema que é em desequilíbrio, disfuncionalizado, e, consequentemente, o processo terapêutico, né, o vínculo terapêutico, que a gente fala que é uma das maiores possibilidades de proporcionar uma experiência de tratamento significativa para esse paciente que ele pode não ter experimentado ao longo da vida de todos os seus relacionamentos. Bom, o Winnicott, né, ele tem um texto chamado Sobre a Brincadeira e a Realidade. Esse é um texto do Winnicott que ele tem de 1971, que ele traz a seguinte afirmação. Ele traz um pensamento, uma reflexão. Na imagem que vocês veem, a mãe olha para o bebê, né, que ela segura em seus braços, e o que a mãe vê é o próprio bebê. A mãe vê o bebê ou a mãe vê ela mesma? A mãe olha para o bebê e ela está vendo o bebê ou ela está vendo o seu próprio legado, a continuação da sua própria história, a ampliação da sua expectativa, né? Segundo o Winnicott, quando ela olha para o bebê, ela de fato vê o próprio bebê, né? Vê o próprio indivíduo, o ser que está ali no braço dela. Porém, o bebê, quando ele olha para o rosto da mãe, retribuindo esse olhar que foi direcionado para ele, o bebê não vê a mãe. O bebê vê uma imagem de si mesmo. O bebê vê o seu próprio reconhecimento. E aí, em outras palavras, o Winnicott está dizendo que a primeira função da mãe, nesse cuidado que a gente está falando, é refletir, ser o espelho que reflete a existência do bebê. Uma das coisas mais incríveis para mim que existe no ato de cuidado é que quando uma mãe amamenta o bebê, para quem olha de fora, é só um processo comum, é uma mãe que está amamentando aquele filho. Mas para o bebê que está vivendo aquela experiência e a mãe, possivelmente nessa cena narrada, seja a pessoa que mais tenha consciência disso, a mãe está legitimando a existência desse bebê. A mãe está legitimando, está garantindo que ele existe. A amamentação, a nutrição, o carinho, o ato, né, o momento que o bebê tem, é de fato uma legitimização de que eu existo. Até tem, o Lacan tem uma teoria bonita dentro da psicanálise que ele vai dizer que depois dos dois, entre os 2 anos e meio, 3 anos ali que o bebê olha no espelho, e aí o bebê, pela primeira vez, ele consegue reconhecer o seu reflexo no espelho, é a primeira vez que o bebê tem uma ideia que ele existe para além da mãe dele. Ou seja, eu existo para além da existência da minha mãe. Até então, para aquele bebê,
capaz de racionalizar complexamente, a mãe e ele são um só. Por isso que quando o bebê, na linguagem do Winnicott, olha para o olho da mãe, para o rosto dela, ele vê ele mesmo. Porque a mãe é o espelho que reflete a existência desse bebê. E aí, quando o bebê olha pela primeira vez no espelho e vê que ele é alguém existente, ele é um indivíduo para além da mãe, o bebê então vai para o mundo buscar essa completude, aquilo que lhe falta. E aí o Lacan vai dizer que a busca de sentido, aquilo que a gente busca e nunca está satisfeito, essa ânsia de estar sempre buscando alguma coisa, o sentido da vida, é o vazio que cada um de nós, né, carrega dentro de si, a partir do momento que nós temos a ciência que nós existimos para além da nossa mãe. E eu acho isso muito poético, assim, no sentido de que, de alguma forma, se vocês fazem esse curso, se vocês estão estudando, vocês estão buscando alguma coisa, para além de quem vocês já são hoje, para além do que vocês já têm hoje nesse sentido, seja no campo do conhecimento, no campo material, no campo profissional, no campo social, a gente está sempre buscando alguma coisa. É essa falta de completude que a gente reconheceu ao olhar pela primeira vez no espelho, para além do momento que a gente tinha olhado no olhar da mãe e reconhecido que a mãe era nós mesmos, né? Então a ideia é que a mãe tem o poder de legitimar, de determinar a existência de uma criança. Isso é tão sensível e profundo que uma das maiores características quando a gente entra num relacionamento conjugal e a gente está falando baseado na teoria do apego, é que assim como a mãe tem, através desse ato, o poder de determinar, de legitimar a existência do filho, do bebê, da criança, quando você entra pela primeira vez, no relacionamento conjugal, a pessoa com quem você está se relacionando tem o poder de legitimar a tua existência, tem o poder de determinar, de limitar a tua existência. O quesito disso é afetivamente, se alguém, o teu parceiro, etc., fala que você é uma pessoa linda, que você é uma pessoa inteligente, você acredita e se sente linda e inteligente. Mas o contrário, a repercussão é que se você está no relacionamento e a pessoa fala que você é burra, que você é uma pessoa feia, que você é uma pessoa inútil, você se sente inútil, você se sente burra, você se sente feia. E a consequência é que se você acredita naquilo, porque você acredita afetivamente, não racionalmente, aquilo tende a se tornar a tua verdade, né? E eu acho isso muito poético e verdadeiro para quem já esteve em qualquer relacionamento conjugal, a partir da primeira experiência com a mãe. Então, essa imagem era como eu queria começar, essa introdução do capítulo Care, para vocês terem uma noção da profundidade que é o sistema Care quando a gente fala de cuidado. E não o acaso a gente escolheu a mãe, porque a mãe reflete, então, essa figura de cuidado, sobretudo para nós quando a gente fala de psicanálise. Saindo agora um pouco dessa parte mais poética, indo agora para a parte né, mais primitiva, a gente precisa voltar no tempo, assim, voltar bastante no tempo para pensar o sistema Care hoje. Ou seja, há aproximadamente 230, 245 milhões de anos atrás, os contexto ou o conhecimento histórico vai dizer para nós que existiam dinossauros na Terra e até então, esses dinossauros que existiam na Terra, eles tinham se constituído e dominado a Terra como máquinas perfeitas de sobrevivência. Extremamente resistente, extremamente ferozes, extremamente rápido, forte, grande. Esses dinossauros, então, dominaram a existência do que a gente entende existir como meio de sobrevivência na Terra. Até que, aproximadamente 65 milhões de anos atrás, aconteceu algo que a maioria de vocês já conhece, que mudou todo o cenário, né, dos seres vivos na Terra. Um meteoro, então, atingiu a Terra e tudo, né, que tinha como meio de sobrevivência, a maior parte, sobretudo, a gente vai focar nos dinossauros, eles morreram. A maioria que não morreu por causa do choque em si desse meteoro, teve em si por causa da fome mesmo, da dificuldade de vegetação, de animais, de presas que eles tiveram pós esse choque do meteoro com a Terra. A gente precisa só levar em conta que quando eu estou falando desse dinossauro no campo afetivo, que é o nosso interesse aqui, esse dinossauro tem, como todos nós temos, sistemas afetivos de busca, ou seja, um sistema Seeking que existe para além de hoje, há 230 milhões de anos atrás. Datando até em algumas espécies, poderíamos colocar lá 400 ou 500 milhões de anos atrás. O sistema Seeking já existia lá.
O sistema Fear, que é o medo, correr do predador, ter medo de um abismo, ter medo de um perigo, de um vulcão que está em erupção, já existia também no cérebro desse dinossauro. O sistema Rage, que é a raiva, aquilo que faz eu defender a minha prole, que faz eu atacar uma presa, que faz eu, sei lá, lutar contra um possível predador, uma ameaça, também já existia no cérebro primitivo mais sobrevivente desse réptil. Quando eu falo do sistema lust, e aí eu estou falando da sexualidade, do prazer, do ter relação sexual para continuar ou passar os genes de sobrevivência da minha espécie, da minha genética, também já existia no cérebro desse réptil. Ou seja, eu estou falando de quatro sistemas afetivos que já existia em cérebro bastante primitivo de 230 milhões de anos atrás, né? Ele já tinha esse sisteminha, já estava lá. Esses quatro sistemas afetivos era a bússola suficiente para eles se guiarem naquele meio que eles sobreviviam. Não era necessário a complexidade que a gente tem hoje para viver em sociedade, porque os animais eles só precisavam buscar alimento e eles tinham o psyche para intuir eles a buscar o alimento, a buscar habitats onde seriam seguros. Eles tinham também o sistema psyche que motivava o sistema lust sexual para eles buscar um parceiro, para ele continuar passando o seu gene, a sua genética para a próxima geração. Ele tinha o rage que fazia ele brigar com um possível predador, que fazia ele defender o seu espaço, a sua família, a sua prole. E ele tinha, além disso tudo, um sistema fear, que é o sistema de medo, que fazia ele recuar diante de um perigo, que fazia ele recuar diante de uma ameaça, de um vulcão que estava em erupção. Quatro sistemas bastante primitivos, mas que eram suficientes para garantir a existência e a sobrevivência, né, de dinossauros que viveram de 230 milhões de anos atrás, né, e dominaram a Terra. Como eu disse, máquinas perfeitas de sobrevivência, de resistência. Mas aí, com o acontecimento desse esteroide, a gente está vendo, né, esses dinossauros irem embora, a maioria desses répteis, a gente tem a continuação dessas espécies que alguns historiadores vão dizer como os jacaré, crocodilo, tartaruga, até os pássaros nesse sentido. Mas o fato é, naquela época não existiam sistemas afetivos e um deles é o sistema que a gente está estudando hoje. Só existia quatro sistemas afetivos, a bússola suficiente para você sobreviver, para você ter uma parceira, para você ter um filho, trazer esse filho ao mundo, para você recuar de perigo, para você se aproximar de uma possível presa ou oportunidade. Era isso que existia, tá? Dos escombros que ficou desse acontecimento meteórico que aconteceu em choque com a Terra, os historiadores, a história vai trazer para a gente um primeiro mamífero extremamente semelhante ao que a gente conhece hoje como lêmure, né? Muito famoso do filme Madagascar. Mas o primeiro mamífero, conhecido então, se vocês buscar o nome e referência dele como proto-mamífero. O primeiro mamífero, então, a primeira espécie chamada proto-mamífero, surge então desses escombros. Surge daquilo que ficou, né, pós esse grande acontecimento. Mas a diferença é que esses mamíferos, comparado com os répteis dinossauro que viveram até então, eles traziam mais sistemas afetivos que tinham evoluído desses quatro sistemas afetivos mais primitivos. Ou seja, quatro sistemas que garantiam a minha sobrevivência, né, num tempo muito primitivo, mas que agora, né, é desenvolvido, e de novo, eu falo que eles utilizam então aquilo que já existe, assim, é o processo de desenvolvimento cerebral, o que já existe para construir outros sistemas. Então, quando eu falo dos três sistemas afetivos, que seria o vínculo, que seria o sistema de cuidado, esses sistemas, tá, eles evoluíram, por assim dizer, desses outros sistemas afetivos. Então, eu tenho o sistema de vínculo, que é se vincular a um parceiro, para além de ter alguém pautado pelo lust, que é só ter um filhote, passar a relação sexual, eu vou ter uma prole. E aí a natureza desenvolve esses mamíferos para que eles aprendam a cuidar desse filhote, dessa geração. Porque a gente está falando num mundo, né, numa terra pós esse acontecimento em que era muito frio, né, em que era extremamente frio, em que era difícil alcançar ou ter certos alimentos, e em que também o contexto do ambiente, as ameaças, por assim dizer, também eram em grandes quantidades. Então, se eu tivesse pais, que são dinossauros, que no máximo me têm no mundo lá através de ovos, etc., e não vai cuidar de mim, necessariamente esse bebê mamífero não vai sobreviver.
Então, nesse processo evolutivo, os mamíferos vieram com os quatro sistemas afetivos que já estavam presentes nos dinossauros, mas trouxeram mais três sistemas afetivos para garantir que agora, nessa nova terra, nesse novo contexto social, eles consigam garantir a sobrevivência e prosperar nesse ambiente. Então, se desenvolve o sistema CARE, que é o que a gente conhece e vai falar hoje, se desenvolve o sistema Panic-Grief, que é o sistema de vínculo que a gente já estudou, e se desenvolve o sistema Play, que seria o sistema de brincadeira, que é o que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Então, desses primeiros mamíferos, então surgiu esses três sisteminhas afetivos aí que está presente somente nos mamíferos. Quando eu falo daqueles quatro sistemas afetivos, gente, eu estou falando de todos os animais, todos os vertebrados que apresentam essas características afetivas, tá? Eles sentem medo, eles sentem raiva, eles sentem desejo sexual pela outra espécie nesse sentido, e eles têm lá um mecanismozinho que faz eles fugir de certo perigo ou até buscar alguns alimentos, sair da toca para sobreviver. Mas quando eu falo de sistemas afetivos mais evoluído, e aí eu estaria falando de sistemas afetivos muito mais recentes, eu estou falando desses sisteminhas, e um deles é o sistema CARE. Por que que o sistema CARE se desenvolveu nesse contexto? Se a gente pegar como exemplo um réptil, vamos pegar uma tartaruga, como que a tartaruga ela tem os seus filhotes? A tartaruga ela tem os filhotes e não é um ou dois filhotes, três ou quatro no máximo, como alguns mamíferos humanos têm. Mas as tartarugas ela tem centenas, elas colocam centenas de ovos. Mas como que é, né, esse ato de colocar filho no mundo? As tartarugas se direcionam, né, para as praias onde elas provavelmente nasceram, seus antepassados, colocam esses ovos, depois ela volta para o mar. Diferente do mamífero e até alguns pássaros que também vão ter esses sistemas, os répteis não têm esse cuidado de ir lá alimentar, de ver se já nasceu, de ficar lá cuidando desses filhotes. As tartarugas colocam essa quantidade porque a probabilidade da sobrevivência desses filhotes não está na qualidade do cuidado que eu vou oferecer para um deles, está na quantidade de filhotes que eu estou colocando. Então, são centenas de ovos que se chocam. E aí, esses próprios filhotes têm que fazer esse percurso de sair do ninho, atravessar essa areia até chegar no mar, e é nesse momento que muitos deles são, né, pegos pelas gaivotas e acabam não chegando. Mas a garantia da sobrevivência, da continuação da espécie dessa tartaruga, não está na qualidade que ela está dedicando a um filhote, está na quantidade que ela colocou. Então, algumas dezenas ali vão sobreviver, vão conseguir chegar ao mar. E como consequência, a tartaruga passou o seu gene, né, para frente, para a próxima geração. O mamífero não. O mamífero, dentre todos os animais que a gente está dizendo aqui, ele é um dos que nascem, tá? Com maior necessidade de cuidado, a gente poderia dizer com maior dependência. Então, o mamífero, diferente de outros animais, não é aquele animal que nasce e ele já sai caminhando, a não ser se a gente pegar alguma classe de mamífero, por exemplo, os mamíferos herbívoros. Os mamíferos herbívoros, né, a gente vai pegar um gnu na savana, por exemplo, quando ele nasce, em alguns minutos ele já precisa saber caminhar para acompanhar essa mãe, para acompanhar a manada e não ter risco de ser pego por um leão. Nós, mamíferos, aqui não. E aí a gente tem que olhar por classe. Se eu pegar mamíferos herbívoros, como eles crescem, o quanto eles se adequam e acompanham esses pais, a gente fala janela de vínculo do filhote com a mãe é muito menor, dura só algumas horas. Quando a gente fala de uma janela de vínculo, que é o tempo que a mãe vai olhar para aquele bebê e vai reconhecer aquele bebê como pertencente a ela, e o bebê vai olhar para a mãe e perceber a mãe como o parentesco dele, isso não tem uma janela de vínculo que dura meses como no ser humano. No ser humano, a nossa janela de vínculo ela é bastante grande. Se você tirar uma criança de uma mãe e depois de 6 meses trazer essa criança para perto da mãe novamente, o bebê ainda sabe que aquela é a mãe dele. Já quando a gente está dizendo do herbívoro, a gente vai perceber isso. Quem já morou na roça, na fazenda, sabe. As probabilidades de uma vaca rejeitar o bezerrinho, o filhote, é muito grande. Isso acontece com frequência. Por quê? Porque se o filhote não acompanha a mãe não se vincula com facilidade a esse filhote. A mesma coisa acontece com as ovelhas. A janela, né, de vínculo de uma ovelha com o seu filhote dura 3 horas, no máximo 4 horas. E aí, se você tira esse filhote perto dessa ovelha e retorna ele depois de alguns meses, esse filhote já não se vincula à mãe e a mãe tem uma grande probabilidade de rejeitar esse filhote. Uma comprovação disso é aquilo que eu falei para vocês lá do camelo. Lembra que na aula do sistema de vínculo eu mostrei para vocês
aquele camelo que foi rejeitado pela mãe dele, e aí eles tocaram uma música, e aí esse camelinho conseguiu se vincular novamente à mãe, porque a janela de vínculo se fechou. E é interessante que a música conseguiu abrir novamente essa janela de vínculo dessa camela que permitiu que esse filhote se amamentasse nela. Olha que interessante isso. Então, a música, dentre todos os estímulos que a gente tem, é uma das coisas que, pelo menos nos mamíferos, consegue restaurar novamente, tá? Essa janela de vínculo. Não somente a janela de vínculo, porque alguns fazendeiros dizem que você tocar Bach ou você tocar Beethoven, né? Para as vacas leiteiras, elas tendem a produzir mais leite. Então tem uma outra coisa aí relacionada também à música, mas a ideia é que a gente tem uma janela de vínculo, nós mamíferos humanos, bastante longa com o nosso filhote. Qual que é o impacto disso? É que eu preciso ter um tempo de dedicação maior a esse filhote mamífero do que um mamífero herbívoro, né? Então a ideia é, se eu preciso, como mamífero que evoluiu desses dinossauros, ter um tempo a mais cuidando, dedicando cuidado e garantindo a sobrevivência desse filhote, eu preciso ter um sistema cerebral afetivo que me induza a fazer aquilo. E aí, a natureza perfeita, na sua evolução, colocou lá três sistemas afetivos. Nós brincamos com os nossos filhotes para que eles aprendam a como exercer isso na vida adulta. Nós temos cuidado com os nossos filhotes, passamos muito tempo dedicando cuidado, alimentação, educação, higiene pessoal, alimento para esse filhote. E nós temos, para além de tudo isso, com esse filhote, uma janela de vínculo. A gente se vincula a ele, a gente percebe que ele é, de certa forma, algo precioso para nós. E como consequência, esse filhote também percebe que nós somos algo importante para ele. O interessante é que quando você fala para uma pessoa construir vínculo na vida adulta, ela precisa ter um negativo e um positivo. O que que é? De um lado, e eu estou falando da infância, eu preciso ter um bebê que tem uma extrema necessidade de cuidado, e de outro lado, eu preciso ter uma mãe que esteja pela natureza preparada para oferecer esse cuidado para o bebê. Necessidade de cuidar, necessidade de ser cuidado. Então, esses dois se vinculam e o vínculo saudável acontece. Quando a gente fala de um relacionamento que tem uma probabilidade de não dar certo, eu estou falando da vida adulta, é quando uma pessoa vai para o mundo se sentindo uma vítima e ela acha que qualquer que seja o relacionamento, qualquer que seja o amor, qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja a conquista, vai ser a salvação da vida dela. Então, se você entra num relacionamento querendo só ser cuidado, querendo só ser cuidada, o outro não vai conseguir manter isso, porque o outro não é a sua mãe, o outro não é o seu pai. No relacionamento adulto, o outro vai cuidar de você, mas como consequência, você também precisa retribuir isso para ele. Então, o parâmetro de um relacionamento saudável é eu consigo cuidar e me sentir cuidado dentro desse relacionamento. Se eu quero só ser cuidado, o outro não consegue suprir aquilo. Porque o outro não é a minha mãe, o outro não tem esse vínculo da mãe tem com o bebê. Não tem possibilidades. Então, quando a gente olha para uma geração que troca de parceiros como troca de roupa, a gente está falando de uma geração que está entrando dentro dos relacionamentos, exigindo que o outro cuide deles o tempo todo, exigindo que o outro, sei lá, supra as suas necessidades o tempo todo. A gente está indo para os relacionamentos, como o Lacan falou, com esse buraco, né, do espelho que a gente reconheceu e acha que é o amor, que é o outro que vai preencher aquele buraco, aquele vazio que eu estou buscando o tempo todo. Então, se eu saio, e aí também eu poderia olhar um contexto em que a gente está vindo com uma geração muito traumatizada na infância. Se eu venho com muito traumas na infância, a probabilidade de eu me sentir vítima no mundo é gigantesca. Se eu me sinto uma vítima no mundo, dificilmente eu vou conseguir cuidar de alguém. E aí um exercício que eu faço muito é: você pode ser a pessoa mais vulnerável do mundo, você ainda consegue cuidar de alguém. A ideia de que você ainda consegue cuidar mesmo estando vulnerável, frágil, você ainda consegue cuidar de alguém. E quando a pessoa experimenta esse lugar de cuidar pela primeira vez, algumas pessoas recuam. Algumas pessoas se sentem muito mal. Eu estava atendendo o paciente, eu fiz uma recomendação para o paciente, e eu sabia que se eu fizesse essa recomendação, provavelmente o paciente não continuaria a terapia. Mas eu não tinha outra opção, e daí eu fiz a recomendação para o paciente para ele adotar um pet. Ele estava se sentindo tão vulnerável, tão vítima da vida, e a ideia de adotar um pet é: você cuida de uma planta, você cuida de um gato, cuida de um cachorro, mas experimenta cuidar. Porque para esse pet, para esse cachorro, para essa planta que vai receber água, não importa se você é a melhor pessoa, a mais realizada, se você é a vítima. Você tem o poder de cuidar dela. E tem pessoas que não estão preparadas para exercer esse lugar de cuidado, porque toda a vida se perceberam como vítimas.
Então, a ideia é que, para um relacionamento saudável, eu posso falar disso no campo profissional, eu posso falar disso no campo terapêutico, porque para a psicanálise, o valor financeiro, o paciente pagar alguma coisa para o processo terapêutico tem um peso. É um equilíbrio que a gente chama entre o dar e o receber. Tem que haver um equilíbrio entre aquilo que eu estou doando e o que o outro está me trazendo de volta. Tá? Tem que ter esse equilíbrio. Então, a ideia de, se eu estou num relacionamento saudável, eu estou cuidando vez ou outra desse parceiro, e vez ou outra esse parceiro cuida de mim. Não é só um demandando do outro o tempo todo. Então, a ideia desse sistema eu preciso cuidar e eu preciso ser cuidado. Uma hora eu vou cuidar e outra hora o outro vai cuidar de mim, e assim o vínculo saudável acontece. Então, esse sistema evoluiu para que as mães, os pais, dedicassem uma grande parte do seu dia cuidando desses filhotes. Se vocês olham para o reino animal, o esforço que a mãe faz quando uma mãe leoa, por exemplo, tem um filhote, para cuidar desses filhotes é gigantesco. Assim, intuitivamente, no cérebro dela lá tem uma bioquímica, uma estrutura que fala: você tem que caçar e tem que trazer alimento para esses filhotes. O filhote do pássaro lá, ele vai buscar alimento e o filhote começa a gritar chamando essa mãe. E o pássaro vai buscar o alimento e depois ele retorna de volta para o ninho. Olha como isso está perfeitamente estruturado e trabalhado na natureza, né? Quando a mãe se cobra, eu preciso buscar isso, etc. Há uma bioquímica, há um sisteminha evolutivo que se desenvolveu para que a gente dedicasse um enorme tempo de cuidado aos nossos filhotes para que essa geração prosperasse. E aí vocês imaginam que se a gente tem um tempo de cuidado muito maior, uns pais que estão cuidando, protegendo, assistindo a gente o tempo todo, nós temos uma maior probabilidade de conhecer o ambiente, de desenvolver o nosso cérebro, desenvolver inteligência, desenvolver conhecimento, de criar cultura, de ter criatividade, criar arte, assim sucessivamente. Então, o mamífero não evoluiu só porque ele aprendeu a viver em comunidade. Mas ele também evoluiu porque ele teve tempo, a partir do cuidado de um par, do número maior, para poder praticar esse desenvolvimento cerebral. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, criação de filhos, há, sei lá, alguns anos atrás, isso não era comum ser feito individualmente. A criança era criada pela comunidade, era a comunidade que cuidava dessa criança, era a comunidade que alimentava, que educava, que ensinava, que passava o conhecimento para essa criança. Esse ato de criar um filho sozinho, sobretudo mãe solteira, é um ato isolado. E isso é muito recente, isso é coisa moderna, né? Hoje em dia isso é muito moderno. Pai e a mãe restritamente criar o filho dentro de um apartamento sem contato com os outros. Quando eu falo desse sisteminha play, que é o sistema de brincadeira, os leõezinhos que estão ali brincando um com os irmãos enquanto a mãe está acompanhando, ou o leão que está ali brincando com a cauda da mãe enquanto a mãe está acompanhando, ele só consegue fazer aquilo porque a mãe está garantindo a segurança dele. Se ele precisasse fugir o tempo todo, como um herbívoro precisa fazer na savana, ele não teria tempo para desenvolver essas habilidades. Então, a mãe protegendo, garantindo esse espaço cuidadoso para ele, ele aprende a brincar com os irmãos ali de lutinha, e essa habilidade de lutinha é o que ele está treinando para exercer na vida adulta. Então, existe isso, um treinamento para a vida adulta. Mas esse treinamento ele acontece enquanto a mãe está ali cuidando desse bebê. O que que a gente faz hoje? Tem o filho, sei lá, com alguns meses a gente joga esse filho na creche, e a gente vai trabalhar, né? O filho aprenda lá com os outros, com a experiência dos outros, com os outros filhotes, mas eu não tenho a experiência de estar protegendo esse bebê. E a gente sabe que o distanciamento da mãe para esse bebê, por mais que haja contexto social que explique isso, para o bebê é uma rejeição, é somente um afastamento da mãe. Qual que é a consequência disso? Uma geração muito ansiosa, muito desejante de cuidado. Uma geração que exige cuidado, não é que pede, troca cuidado, ela exige cuidado. Né? Olha a consequência desse distanciamento, dessa quebra de vínculo. Para que a gente está usando esse sistema afetivo hoje de cuidado se a gente não está usando com os nossos filhos, com os bebês mais vulneráveis, e muito menos dentro do relacionamento? Está em desuso, né? Nitidamente está em desuso. Trazendo então o contexto agora para o nosso campo aqui, neurocerebral, vamos olhar um pouquinho a questão do funcionamento do nosso cérebro para vocês entenderem que quando eu estava falando dos dinossauros e agora eu estou falando do mamífero, existe uma diferença significativa. Se a gente pegar o nosso cérebro, nós temos essa parte maior, que eu falo que as terapias cognitivistas, a neurociência cognitiva está muito empenhada em estudar, em conhecer as funções, as memórias, os processamentos, etc., que seria o neocórtex, que tem esse formato de repolho. Ali está como cérebro neomamífero, tá? Que está nos seres humanos e nos primatas mais evoluídos.
Então, esse neocórtex é o que é responsável por fazer a gente pensar, planejar, pensar no futuro, calcular consequências e assim sucessivamente. Depois nós temos o cérebro paleomamífero, né, que é conhecido como cérebro límbico, que é onde a gente tem ali algumas emoções, é onde a gente aprende como a gente se sente, é quando a gente aprende como a gente reage, é quando a gente lembra das nossas reações. E depois nós temos a parte mais primitiva, conhecido como Paul MacLean chama de cérebro reptiliano, que vai envolver o tronco cerebral ali, tá? É nesse cérebro aqui, sobretudo em especial no cérebro reptiliano, que está esses sete afetos que eu estou falando para vocês, tá? São nessa estrutura mais primitiva que está presente. Quando eu falo dos três afetos, né, mais primitivos, que seria ali os afetos que eu falei que estava presente nos dinossauros, eles estão todos alocados nesse cérebro reptiliano. Mas quando eu falo agora do cérebro dos mamíferos, esses quatro estavam lá embaixo, mas para além disso, outros três sistemas afetivos evoluíram para garantir esse cuidado, esse vínculo dos mamíferos. E aí eles se dividem entre esse cérebro ali que a gente está falando, límbico, e esse cérebro reptiliano. E aí eu falei para vocês, até na aula passada, eu estou falando de novo, que o cérebro evolui então como uma árvore. Então, o que vem primeiro, né? Ou seja, primeiro nós temos os quatro afetos ali, bastante primitivo, rudimentar, mas eficiente para a sobrevivência, e um pouco acima, conectado a eles, nós temos esses três afetos. Isso comprova que esses três afetos que eu estou falando para vocês, eles são muito mais recentes. Eles são recentes e estão presentes somente nos mamíferos e não nos répteis. Se você buscar esses três sistemas num jacaré, numa tartaruga, você não vai encontrar. No lagarto, você não encontra. Numa cobra, você não encontra. Mas se você olhar num gato, num cachorro, num mamífero, você vai encontrar esses três sistemas que eu falei para vocês. Porque eles são exclusivos dos mamíferos. Quando eu falo que, então, eles estão presentes ali, é porque eles estão acima desses quatro sisteminhas que eu falei para vocês. A estrutura, os circuitos que se localizam, a estrutura cerebral deles é acima desses que eu falei anteriormente, desses quatro que estavam presentes somente nos dinossauros. E aí, quando a gente vai falar da neuroanatomia desse sisteminha, a gente está falando então do hipotálamo, tá? O hipotálamo, eu coloquei ali um negocinho para vocês verem onde se localiza ele na parte inferior de baixo. Agora, tem uma estrutura que ela é crucial. Eu falo que é a estrutura mais importante de todos os sete afetos e provavelmente de todo o cérebro, que é o PAGE. O PAGE é a substância cinzenta periaquedutal, que eu gosto de chamar de a base da nossa consciência, né? Que diz para nós o que é uma experiência positiva e que diz o que é uma experiência negativa. Que estimula um lado vai dar prazer, estimulando o outro lado vai dar dor, vai dar sofrimento, desprazer. Esse PAGE, ele está presente em todos os sete afetos fundamentais. Todos os sete afetos têm conexão com essa regiãozinha do page. Isso é interessante. Então, tá falando de novo que o page precisa estar conectado com esses afetos para mensurar o que é uma experiência negativa e o que é uma experiência positiva. Um exemplo que eu falo quando você usa esse page ou sete afetos como uma bússola é o seguinte: o Mark Solomon usa muito isso, mas imagina que você está dentro de uma casa, você nunca esteve nessa casa, a primeira vez, e aí de repente começa a ter um incêndio dentro dessa casa. Se começa a ter um incêndio dentro dessa casa ou dentro de um prédio, por assim dizer, você não consegue ver nada, né? Beleza, eu não conheço aqui o ambiente, você começa a ir tateando o ambiente para ir sair desse lugar que está cheio de fumaça. O que que vai dizer para você se você está se aproximando da saída ou se você está se aproximando ainda mais do perigo? É o que você sente. Então, se você tem maior dificuldade para respirar, pô, tá aumentando então a dificuldade de respirar. E aí, se você vira para o outro lado, pô, agora está melhorando então a capacidade de respirar, mais oxigênio. Então, aquilo que você sente homeostaticamente é essa bússola que guia você no mundo. Essas quatro bússolas lá nos répteis foi suficiente para eles sobreviverem. Aqui, nos mamíferos, a gente precisou de sete. Sete bússolas que evoluíram para guiar a gente no mundo, tá? E aí, todas essas bússolas têm como uma estruturinha base ali o PAGE, a substância cinzenta periaquedutal. Para além ali do hipotálamo, que vai liberar o que a gente entende como a vasopressina e a ocitocina, que eu falei muito na aula anterior, nós temos o sistema límbico, que é onde eu falei ali para vocês, é onde você aprende como você deve agir, é o que você aprende como você se sente, e assim sucessivamente.
Depois nós temos o córtex pré-frontal, que são as regiões ali que vão ser mais evoluídas somente nos mamíferos superiores, humanos e alguns primatas. Depois nós vamos ter os hormônios, que são as substâncias neurotransmissoras, que é a ocitocina, que dada todas os neurotransmissores que comandam ou ativam-se dentro desse sistema, a ocitocina e a vasopressina são as maiores, a maior quantidade, tá? Mas além disso, ali ela vai ter a endorfina, vai ter a dopamina, que são substâncias também que estão ligadas a esse circuito, ok? Coloquei ali as partes principais. E aí, agora, para fechar um pouquinho aquilo que eu falei, isso é uma informação muito relevante, tá, pessoal? Quando a gente fala do sistema CARE, é interessante porque que eu disse que primeiro a gente tinha ali embaixo aqueles quatro sistemas mais primitivos que estavam presentes nos dinossauros, e estruturalmente um pouco acima desses quatro circuitos, a gente tem o sistema CARE, a gente tem o sistema PANIC, a gente tem o sistema PLAY, porque ele está acima. Então, como a árvore evoluiu de baixo para cima, essa estrutura é mais recente, assim como o neocórtex é mais recente do que o tronco cerebral, árvore, né? Ele está um pouco acima. E o interessante é que a teoria que o Jack Panksepp vai trazer é que o sistema CARE, assim como o sistema Griffith, poderia dizer até o sistema Play, ele evoluiu, ele é uma evolução do sistema LUST. Ou seja, o sistema que é o sistema, a capacidade do mamífero de cuidar de um filhote é uma evolução, um aproveitamento que a natureza fez do sistema sexual que já existia e transformou, derivou desse sistema sexual um novo circuito, um novo sistema afetivo que é o sistema de cuidado. E aí isso é interessante porque essas estruturas, elas compartilham essas estruturas em comum e também compartilham as bioquímicas cerebrais. No caso, a ocitocina, a vasopressina e a dopamina. Esses neurotransmissores estão presentes no sistema CARE e eles também estão presentes no sistema LUST, que é o sistema sexual da aula anterior, tá? Precisa ver a aula anterior para fazer essa conexão certinha. As áreas cerebrais em comum, a gente tem o hipotálamo, a gente tem o sistema mesolímbico e a gente tem o PAGE, que eu não coloquei ali, mas o PAGE é uma estrutura que está presente em todos. Hormônios adicionais. No sistema que a gente também tem a progesterona e a gente tem o estrogênio. E no sistema sexual, a gente tem a progesterona e a gente também tem o estrogênio. Ou seja, eu falo que é tão perfeito que a natureza pega aquilo que já existe, trabalha isso no processo evolutivo e constrói outro sistema afetivo para atender outra necessidade que nós temos. Né? É isso que é interessante. Outra necessidade se faz, então a natureza produz, então, biologicamente, no cérebro desse indivíduo, estruturas para atender aquela outra necessidade. É interessante vocês perceberem, porque isso que tem uma conexão direta com a ideia da psicanálise. O sistema quer, o nosso sistema de cuidado, o nosso sistema de vínculo evoluiu dessa estrutura, desse sistema sexual que já existia há 245, 235 milhões de anos atrás. Daqui a pouquinho eu vou entrar mais nisso para concluir lá, mas antes deixa eu fazer uma reflexão que eu falei para vocês aqui sobre o sistema que está muito ligado à ocitocina e também a questão do transtorno do espectro autista, o TEA. Já estão fazendo isso há algum tempo, mas assim, algumas pesquisas, alguns dados bem recentes trazem uma questão interessante, é que tanto o sistema de vínculo que eu falei lá para vocês há umas duas aulas atrás, mas eu não enfatizei tanto porque a importância maior está exatamente nesse sistema que é as pessoas que possuem o espectro autistas, elas têm receptores em menor quantidade no cérebro delas. Além de ter menos receptores em seu cérebro, as pessoas com espectro autistas também têm menos sensibilidade à ocitocina. Todos nós sabemos comumente que a ocitocina é tida como o hormônio do amor. Ela é muito para além disso, mas comumente ela é conhecida como o hormônio do amor. Isso significa que se as pessoas com espectro autista têm menos receptores de ocitocina no seu cérebro, e se elas têm menos sensibilidade à ocitocina, e como que isso é verificado? Colocam-se ocitocina no cérebro de pessoas que têm o espectro autista. Essas pessoas apresentam determinados comportamentos. Através de imagem cerebral, você percebe os receptores da ocitocina no cérebro desses indivíduos. Quando essa pessoa recebe uma determinada quantidade de ocitocina no seu cérebro, ela apresenta um determinado comportamento. Quando uma pessoa que não tem o espectro autista recebe a mesma quantidade de ocitocina no seu cérebro, ela apresenta um outro comportamento.
Então, a quantidade de testes que colocaram para trazer essa informação que eu estou trazendo para vocês aqui é significativa. Então, se a gente tem pessoas no mundo que têm menos receptores de ocitocina no seu cérebro, e se a gente tem essas pessoas que têm menos sensibilidade à ocitocina, que é tido como o hormônio do amor, a gente tem uma informação significativa para quem vai trabalhar na clínica. E é a forma que essas pessoas sentem prazer, ou a forma que essas pessoas sentem afeto, que elas demonstram afeto, que elas se sentem acolhida, que elas se sentem afetivamente vinculada, que elas se sentem amadas, especiais, vistas, reconhecidas, não é a mesma forma que eu não tendo autismo, você não tendo autismo, vai sentir, vai perceber. Então não é só o desenvolvimento cerebral da pessoa que tem o espectro autista que é diferente. A forma que ela demonstra o afeto, a forma que ela sente o teu abraço, a forma que ela sente o teu toque é diferente. Quando eu recebo um abraço de uma pessoa, eu tenho uma X quantidade de descarga de opioide e de ocitocina no meu organismo. Quando uma pessoa autista tem o mesmo abraço, possa ser que esse mesmo ato não libere a mesma quantidade de ocitocina e sequer opioide que gerou no meu cérebro, no meu organismo. Então é isso que é interessante. Para além disso, o abraço, por exemplo, que é o toque físico, talvez seja uma possibilidade muito maior da pessoa com o espectro autista reconhecer o amor, reconhecer o afeto. E aí é interessante porque a ocitocina ela tem um peso significativo na empatia e na interpretação. Ou seja, como que eu sinto o outro, como que eu percebo. As pessoas que não têm uma grande quantidade de ocitocina no seu cérebro, por exemplo, são pessoas que têm dificuldade em reconhecer emoções no rosto das outras pessoas. São pessoas que têm dificuldade de entender o que o outro está sentindo. São pessoas que têm dificuldade de se colocar no lugar do outro e de intuir o que o outro está pensando sobre ela, o que o outro está falando. É interessante isso. Então, a ocitocina, ela tem esse papel fundamental. Ela ajuda você a ter empatia, a sentir como o outro sente, a entender como o outro está entendendo. E as pessoas que não têm essa sensibilidade à ocitocina, significa que, às vezes, receber um abraço, receber um carinho, não vai trazer tanto impacto para ela afetivo como traria para uma pessoa que não tem esse espectro. O interessante disso é que a gente pode desenvolver métodos de tratamento, sobretudo na área infantil, educacional, ou mesmo ganhar essa criança, fazer essa criança engajar numa atividade, levando em conta essa sensibilidade dela. Não é o falar, não é o dizer, não é o demonstrar que vai gerar ocitocina, prazer ou mesmo engajamento nessa criança. Não é isso. São características diferentes. E é isso que é interessante você perceber no autismo. Eu tenho uma dificuldade de reconhecer o que você está sentindo. Eu tenho uma dificuldade de perceber o que você está sentindo a partir da expressão facial que você está tendo. E eu achei isso incrível. E aí, quando você vai olhar para algumas teorias, eu sei que estão trazendo algumas particularidades do que pode ser uma das causas do autismo. Aqui eu estou dando, tá? Não uma justificativa, eu estou dando uma explicação sobre, tá? Como que eu devo considerar quando eu vou atender uma criança com espectro autista? Como eu devo considerar o relacionamento de uma pessoa que tem um espectro autista, dado que ela não vai ter a sensibilidade, o amor, o afeto que às vezes eu acho que uma pessoa que não tem o espectro autista tem, né? Porque agora eu tenho esse conhecimento. E aí algumas teorias vão dizer que a qualidade ou a intensidade do cuidado na infância vai impactar muito na sensibilização ou na capacidade desses receptores em absorver a ocitocina. Então, se a gente olha para um contexto epigenético, se a gente olha para um contexto de ambiente, para essa mãe, para esse cuidado que a criança está recebendo na infância, ou mesmo que essa mãe recebeu na sua própria infância, a gente tem um dado muito relevante para uma dessensibilização geracional que a gente está fazendo da ocitocina. A ocitocina é tão interessante que, se você pega, por exemplo, foi o experimento que eles fizeram. Eles pegaram um casal, colocaram dois jatos intranasal de ocitocina no nariz desse casal e colocaram eles para discutir assuntos bastante polêmicos que sempre geravam discussões. Com essa ocitocina no cérebro ali no intranasal, essas pessoas conversaram por 3 horas, esse casal, sem em nenhum momento ter uma discussão. Tiveram desentendimentos, mas tiveram uma discussão pautada na gentileza na educação.
Olha que interessante. E aí, claro, né, a ocitocina geralmente ela é usada intranasal porque quando você toma ela em cápsula, a absorção dela dificilmente chega no seu cérebro. Agora, quando você faz ela intranasal, melhora significativamente, né, o comportamento, a receptividade dela ao vínculo social. Será que a qualidade do cuidado que nós temos na nossa infância, os atos que nós fazemos, as coisas que nós fazemos, estão gerando menos ocitocina em nós? Está constituindo uma geração que tem menos capacidade de receber ou de absorver ocitocina? Né? Qual é o contexto que nós temos? Relacionamentos, por exemplo, a mãe com o filho, é naquele momento que a mãe está sensibilizando o filho para entender qual é o papel da ocitocina. É no momento que a mãe está amamentando, está dando cuidado, está brincando com essa criança, que ela percebe esse sintoma, essa ocitocina sendo descarregada e esse bem-estar sendo gerado nesse momento que ela está com a mãe. Aí ela entende que vínculo social, tá com alguém que ama, gera isso, gera essa sensação. Agora, se eu tenho uma mãe distante dessa criança, como que essa criança experimenta isso? O toque físico, o abraço, o acolhimento. Então, estamos, será que, construindo uma geração dessensibilizada para a ocitocina, para sentir esse tipo de prazer, né? É uma reflexão que eu deixo aí aberto para vocês pensarem. Então vamos ligar agora essa teoria que eu falei que o sistema Care, o sistema Panic Grief e o sistema Play evoluíram desse sistema Lust. Claro, tá, gente? Esses três sistemas eles evoluíram desses outros afetos, mas em especial o sistema Care, que é o sistema de cuidado, evoluiu particularmente, segundo o Jack Panksepp, desse sisteminha afetivo Lust. Da necessidade sexual veio então a necessidade de cuidado. E aí, em 1915, o Freud faz uma afirmação bem interessante. Ele diz assim: a libido é a energia psíquica que se orienta nas pulsões sexuais e que, a partir da puberdade, passa a funcionar como energia sexual. Eu queria pegar essa ideia que o Freud falou que a libido é a energia psíquica que origina as pulsões sexuais. A gente tem sempre que levar em conta, por que que eu falo que o Freud acertou 95, 90% e não 100%? A gente tem que levar em conta que o Freud estava num contexto em que ele não tinha a metodologia investigativa que a gente tinha hoje. O Freud não tinha a possibilidade de investigar o cérebro, as bioquímicas cerebrais como a gente tem hoje. Então, o Freud de 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás. Então, vamos ter cautela, assim dizer, o Freud errou nesse sentido, tá? E aí, por que que o Freud acertou? Se a gente está falando, como Freud descreveu, ela é uma energia principal, se nós temos o lust, a energia sexual, como o afeto principal há 265 milhões de anos atrás, e aí esse afeto do cuidado, ele se desenvolveu desse sistema sexual, não há características nesse afeto do cuidado que vem desse sistema sexual? O que que eu quero dizer com isso? Imaginem que todos os afetos que a gente tem é uma pulsão, tá? Ele é uma pulsão, é uma energia que a gente tem. Se de certa forma, né, vamos imaginar que o afeto é um rio. Se você pegar esse rio e represar esse rio, se você fechar esse rio, como a gente faz quando a gente vai fazer uma barragem, uma represa, você concorda que essa água ela vai aumentar. Conforme essa água começa a aumentar, porque você represou ela, você limitou, fechou, trancou ela vai então passar por cima da barreira, né? E aí vai transbordar, vai vir à tona. Quando a gente fala do contexto freudiano, né, da vida dele em Viena, quando Freud postulou a saúde mental, a gente estava vindo num contexto cultural em que, dentre todos os afetos que já existiam, o afeto mais reprimido, o afeto que não tinha espaço para você falar sobre, não era cuidar. A mãe poderia cuidar do filhote, o pai poderia cuidar do filho. Não era em si o vínculo. A mãe poderia dizer que amava o marido, a mãe poderia dizer que amava o filho. Não era vínculo, não era cuidado, não era busca, não era em si liberdade. A necessidade afetiva que mais era represada, para usar o termo reprimida, no contexto freudiano, quando ele estipulou a psicanálise, era o sexo. Era a necessidade sexual. Então, se os afetos metaforicamente são um rio, e eu pego o Freud falando assim, pessoal, ó, a energia principal que nós temos aqui é sexual. Os sintomas que as pessoas apresentam entendido como histeria, que não tem uma causa física, biológica, mas tem sintomas físicos, é sexual. A gente está falando de um contexto cultural em que o afeto mais reprimido naquela época era o sexual. As pessoas não tinham liberdade, as pessoas não poderiam falar sobre sexualidade, as pessoas não poderiam realizar os seus desejos. Então é por isso que o Freud estipula na teoria, na percepção dele, no que as pacientes falavam, que a energia sexual era a energia mais forte.
era energia mais intensa, era o motor que conduzia as pessoas a funcionar, porque é a única energia que está represada. É a energia que mais traz sintomas, que mais traz adoecimento. E aí eu falo para vocês que todas as vezes que o paciente busca uma ajuda terapêutica, ele tem um ou mais afeto em desvio. Ele tem um ou mais afeto que não está sendo atendido. E no caso, Freud ali em Viena era a necessidade sexual. A necessidade sexual não era realizada. O contexto machista de que é quando o homem quer, na hora que o homem quer, do jeito que o homem quer, era muito grande ali, era intenso. Então, a necessidade sexual, o afeto sexual mais reprimido, é ele que vai causar mais sintomas. É ele que vai desencadear, então, mais adoecimento mental. E foi o que o Freud percebeu. Que o Freud disse que essa energia sexual era mais forte, etc. Não está errado. O acerto dele foi gigantesco. Assim como se hoje eu pegar qualquer necessidade de afeto, por exemplo, a necessidade de vínculo e reprimir, não deixar pessoas se relacionar com pessoas, não deixar pessoas ter contato com pessoas, qual é o sintoma que essas pessoas vão apresentar? Elas vão ter sintomas. Eu falo que um dos métodos de punição maior que havia alguns anos atrás era a solitária. Você pegava uma pessoa condenada, colocava ela numa solitária, 7 dias, 30 dias, essa pessoa entrava em colapso. Eu estou reprimindo a necessidade de conexão, a necessidade de ter vínculo com outros mamíferos. Então é nesse sentido, qualquer que seja o afeto que eu for reprimir, que eu for anular, ele vai trazer mais sintomas, vai impactar a saúde mental desse indivíduo. Então, nesse apontamento, nessa percepção do Freud, ele estava certíssimo. Ele estava absolutamente certíssimo, referindo-se à energia sexual, tá? E quando ele fala que, não sei o que, energia sexual é o que domina, é o motor motivador, ele está certo, porque as pulsões são os motores motivadores. O que faz você sair da sua casa, o que faz você estar aqui assistindo essa aula é o seeking. Você está buscando o tempo todo, se vinculando o tempo todo, se relacionando o tempo todo. Isso são necessidades afetivas que nós temos. Hoje, graças ao nosso neocórtex e às possibilidades, talvez a gente sublime melhor algumas necessidades. Eu posso pegar uma necessidade sexual e sublimar ela, mas nem para sublimar naquele tempo era possível, né? E as pessoas sublimavam em quê? Em sonhos, e aí traziam esses sonhos em palavras, em fantasias, né? Tudo tentando alimentar e, de certa forma, diminuir, então, essa energia sexual que estava reprimida. Quando a gente sonha, e aí o Freud vai analisar os sonhos, o Marx Somos comprova que os sonhos têm um peso fundamental, ou seja, em certa medida, é sim a realização do seu desejo. Em certa medida, é um alívio sonhar para não fazer aquilo na realidade. Né? Então, tem uma fundamentação bem significativa na teoria freudiana sobre a energia libidinal. Lembrando que sistemas afetivos como o quer, sistema de cuidado, evoluiu desse sistema sexual. Tá? Então, não é estranho que o Freud tenha tido essa sensibilidade de perceber isso, de fazer um apontamento, talvez essa energia aqui seja a que mova o mundo, que mova o ser humano porque era a energia mais reprimida, ok? E aí eu vou falar rapidamente aqui, agora eu vou acelerar um pouquinho, sobre a teoria do apego para fundamentar o que a gente entende como sistema de cuidado, tá, pessoal? Todos vocês devem conhecer um experimento que aconteceu, né, há muito tempo atrás pelo psicanalista John Bowlby, que ele fez um experimento chamado a teoria do apego. O que ele fez? Ele pegou macacos, filhotes, não um, mas uma grande quantidade de macacos, preparou duas estruturas, mães, né? Ele fez que eram mães de macaco. Então, ele colocou um rostinho de macaco ali, colocou uma patinha, etc., algum borrifadorzinho que tinha o cheiro de macaco de verdade, colocou essas estruturas de arame ali e colocou o filhote dentro da gaiola. Uma dessas estruturas tinha uma mamadeira, né, que soltava um leite quentinho aquecido. Bem desconfortável, um arame, como vocês podem ver na imagem. A outra estrutura não tinha leite, não tinha alimento, mas era aquecida e era bem confortável porque ela era camuflada com uma pelúcia. Vocês podem ver na imagem as duas estruturas. O interessante que o John Bob percebeu é que a maior parte do tempo o macaco filhote passava agarrado a essa mãe que ele está abraçado, a mãe de pelúcia. Ele ia nessa mãe de arame, dura, desconfortável, mais com a mamadeira que tem alimento, apenas 2 vezes durante as 24 horas. Então, durante as 24 horas, ele ia até essa mãe de arame, sugava esse leite, se alimentava e retornava novamente para essa mãe camuflada ali, confortável, quentinha.
O que que o John Bob percebeu? Chamou isso de teoria do apego. O macaco ele se apegava muito mais a quem oferecia esse conforto, a quem ele se sentia acolhido, identificado, confortável, do que a quem supria a sua necessidade de alimento. Destacando que possivelmente a necessidade de vínculo, a necessidade de apego, de se sentir acolhido, de se sentir amado, vinculado a alguém, é maior, se não tão intensa quanto a necessidade de alimento. Então, a teoria dele é: se a maior parte do tempo esse macaco filhote passou com essa mãe confortável, que remetia esse conforto, esse pelo dele, esse odor dele, e não a mãe que oferecia alimento, leite, que garantia a sobrevivência dele, o vínculo tem um peso significativo, né? E aí daí nasceu então a teoria do apego. Depois disso, veio uma outra psicóloga chamada Mary, que fez um experimento ampliando então, né, esse estudo do John Bowlby. E o que que ela fez? Em vez de fazer experimento com macacos, ela pegou bebês mesmo de meses, um ano, colocou dentro de uma sala diversos bebês, diversas mães, eram trocando dias diferentes e alternando. E ela percebeu padrões de apego que esses bebês construíam com as suas mães. Ou seja, dependendo da forma que a mãe reage, cuida desse filhote, ele constrói um padrão de apego, uma forma de se vincular. Uns bebês ou umas mães, por exemplo, chegava, dava alimento para o filho e se distanciava. Outras mães chegavam, dava carinho, aconchego, depois alimentava. Outra mãe dava só aconchego, carinho, mas esquecia de alimentar. Cada mãe apresentava uma característica. E aí, a partir disso, então, a Mary foi percebendo que havia um padrão de apego com que os bebês na infância aprendem a se vincular ao outro através desse ato de cuidado que a mãe oferece. Nós temos o tipo de apego seguro. O que que é o tipo de apego seguro? Seria aquela mãe que ela sai do ambiente, né? E aí, quando o bebê não chora quando a mãe sai do ambiente, mas quando a mãe retorna, esse bebê vai correndo abraçar essa mãe. Ele aceita a saída dela, mas ele também comemora o retorno dela. Então, seria o tipo de apego seguro. O tipo de apego ansioso é aquele em que a mãe, quando a mãe sai da sala, o bebê começa a chorar e fica desesperado, não se vincula aos outros bebês. E aí, quando a mãe retorna, esse bebê chora ainda mais, se agarra à mãe e não sai de perto da mãe, que é o tipo de apego ansioso ou inseguro. O tipo de apego evitativo é aquele que a mãe chegava na sala, a mãe saía, o bebê estava brincando na sala, mas o bebê não tinha nenhum interesse, nenhum apego, nenhum vínculo na presença ou no distanciamento dessa mãe. A mãe próxima ou a mãe distante era indiferente para ele. Então, era o tipo de apego evitativo. E o tipo de apego imprevisível. O tipo de apego imprevisível são pessoas que passaram por alguns traumas na infância muito marcantes e elas têm dificuldade, então, de se comportar quando a gente fala de vínculo. São pessoas que, ora, vão querer muito vínculo, vai estar muito agarrada a essa mãe, outra hora não quer nem papo com essa mãe. Se distanciam e se aproximam com muita facilidade. Ou seja, a gente chama de imprevisível, porque não dá para você entender como que essa pessoa vai se vincular ao outro, como que ela vai se comportar em cada relacionamento ou em cada momento, tá? Se a gente olha hoje para o nosso contexto atual, o tipo de apego seguro é a pessoa que entra no relacionamento, curte, aproveita esse relacionamento, mas se esse relacionamento se rompe, a pessoa atravessa o luto e consegue sair do outro lado. Ela tem um relacionamento conjugal, mas tem relacionamentos sociais. Precisa desse relacionamento. Quando a gente fala do tipo de apego ansioso, é a pessoa que não importa quanto amor, quanto carinho você demonstre para essa pessoa, nunca é o suficiente. Ela sempre tem a ideia que em algum momento você vai abandonar ela, que em algum momento você não vai mais estar com ela. A pessoa é extremamente ciumenta, controladora. O tipo de apego evitativo é a pessoa que tem dificuldade em construir relacionamentos íntimos profundos, que tem dificuldade em se abrir, em compartilhar vulnerabilidade, em compartilhar cuidado. É a pessoa que precisa ter o espaço dela, é a pessoa que tem medo de se entregar em completude para um relacionamento, é a pessoa que tanto faz na relação. Já o tipo ansioso é aquela pessoa que um dia ela vai te amar muito, no outro dia ela não vai querer nem um pouco de amor e a pessoa oscila entre esses dois. Então são quatro tipos de apegos que a gente tem, quatro formas que as pessoas têm de se relacionar, de se vincular com o outro. Esse padrão, ele é constituído na nossa infância. São nos primeiros meses, nos primeiros anos ali de cuidado com essa figura cuidadora, o pai, a mãe, etc., que o bebê vai então construir o seu tipo de apego, o seu padrão de apego. Isso aqui a gente chama de teoria do apego, mas não é mais uma teoria, tá? Ela foi comprovada cientificamente, tem uma base bastante segura.
lá no percurso, lá no curso, vocês vão conseguir fazer o download da tabelinha para vocês fazerem o teste e ver qual que é o tipo de apego de vocês, tá? O tipo de apego é uma ferramenta que eu utilizo muito no processo terapêutico que eu faço com os pacientes. Porque se eu entendo qual que é o tipo de apego deles, eu já sei a dinâmica que eles têm no relacionamento, tá? Então a ideia é, dependendo da forma que você foi cuidado na infância, você vai ter, eu poderia traduzir isso como uma menor sensibilidade à ocitocina, dependendo do contexto, da experiência que você teve de vínculo na infância com o pai, com a mãe, com a figura cuidadora, você vai sentir prazer recebendo um abraço, ou você pode sentir desprazer recebendo um abraço. Porque as experiências da infância vão constituir o nosso padrão de apego. A forma que eu me relaciono, eu vou saber oferecer cuidado na vida adulta e vou saber receber cuidado, ou eu vou querer só receber cuidado? Se eu fui negligenciado na infância, possa ser que na vida adulta eu tenha dificuldade, de certa forma, de receber cuidado ou de doar cuidado, tá? A teoria do apego, gente, ela não é estática, tá? Ela não é rígida, tá? Ela é um padrão, um tipo de apego que pode se modificar. Dependendo da dinâmica ou com o tipo de apego que eu estou me relacionando, eu posso modificar o meu tipo de apego. Eu posso modificar o meu tipo de apego no processo terapêutico, tá? Isso não é rígido, isso é modificável, ok? Eu queria trazer agora um estudozinho bem interessante sobre a epigenética e explicar para vocês por que que, além da teoria do apego, a gente tem outros dados, outros estudos que explicam que a qualidade do cuidado que nós oferecemos para os nossos filhos e a quantidade de cuidado que nós experienciamos durante, sobretudo, a nossa infância, vai impactar tanto no tipo de adulto que nós vamos ser, no tipo de relacionamento que a gente vai viver com os outros. Alguns experimentos que eles fizeram na Universidade de Nova York, eles pegaram umas dezenas de ratinhos e o que que eles faziam com esses ratos? Eles colocavam esses ratos dentro de uma gaiola e aí todas as vezes que esses ratos iam comer açúcar, que os ratos gostam mais de açúcar do que o próprio queijo, todas as vezes que os ratos iam comer o açúcar, eles levavam choque. Eles levavam um pequeno choque assim nessa plataforma onde o açúcar estava espalhado. E aí esse procedimento foi repetido por cerca de 30 dias. Todos os dias o rato chegava nessa gaiola, tinha uma plataforma com açúcar. Quando eles entravam nessa plataforma para comer o açúcar, eles recebiam pequenos choques, né? Repetido esse procedimento por 30 dias, esses ratos então saíram desse ambiente e aí eles foram estudando, acompanhando o comportamento desses ratos depois de um ano, etc., depois de alguns meses para ver como que esses ratos se comportavam. O interessante é que depois, a quinta geração de filhotes desses ratos que levaram o choque, quando eles eram colocados dentro daquela mesma gaiola, dentro daquele mesmo ambiente e viam o mesmo açúcar, eles já não se aproximavam do açúcar. Eles recuavam diante do açúcar. Eles ficavam com batimento cardíaco acelerado. Eles tinham medo quando eles entravam dentro daquela gaiola. O que eu estou dizendo é que esses filhotes de rato, eles nunca tiveram contato com aquele açúcar. Eles nunca tiveram contato com aquela gaiola. Apenas a geração, quinta geração anterior, foi que recebeu o choque. Mas epigenética significa que eu passo para os meus filhos, para a minha geração, aquilo que eu vivi do meu ambiente. Aquilo que o ambiente me proporciona vai alterar o meu padrão genético que eu vou passar para a próxima geração, impactando então na quinta, na sexta, na 10ª geração de filhotes. Olha que interessante isso. Isso significa que, dada a experiência, a relação que você tem com a ocitocina, com essa experiência do cuidado, com essa estrutura desse afeto de cuidado, isso vai impactar na experiência, na objetividade, na sensibilidade que os seus filhos, que as próximas gerações vão ter nesse sistema afetivo. Isso é tão interessante. Por que que a gente hoje tem pessoas que nasceram na cidade, nunca tiveram contato com cobras, com leões e etc. E por que que a gente tem medo de cobra mesmo sem nunca ter tido contato com ela? Porque existe um medo instalado geneticamente em nós. O nosso sistema, todos os sistemas afetivos, inicialmente eles surgem, eles nascem sem objeto, tá? Sem objeto pronto. E eles vão constituindo, mas alguns medos já são inatos. Então, o medo de um abismo, eu não preciso me jogar num abismo para saber que dói, para saber que machuca. Inato, esse medo já está em mim. Ou seja, epigeneticamente a gente passa esses medos, a gente passa o peso dos traumas e a gente passa também a relação com esses sistemas afetivos, com esses neurotransmissores de ocitocinas, com esses opioides, com essa qualidade de vínculo, com essa qualidade de relacionamento.
Tá? É essa ideia que esse estudo mostra. Epigeneticamente, o ambiente que você está vivendo, se é um ambiente tóxico, um ambiente disfuncional, pode alterar a tua genética de modo que a geração sua vai ter uma genética alterada já condizendo com aquele ambiente que você viveu, com aquele ambiente que você foi criado, com aquela experiência da infância que você teve com as figuras cuidadoras. Através dessa experiência, então, o que que a gente está constituindo? A gente está constituindo um padrão de relacionamento disfuncional. Gente, quando nós falamos de compulsão à repetição, seja no relacionamento, a gente está falando muito de um padrão de relacionamento que foi aprendido na infância. Não é o acaso, assim, o Freud não estava falando que o filho tende a buscar a mãe ou pessoas com a característica da mãe ou a característica do pai para se casar, para se relacionar. O Freud não estava se referindo a características físicas, a fisionomia. Ele estava falando desse padrão que se eu vivi num ambiente em que eu entendia que amor é dor, que amor é sofrimento, que amor envolve agressividade, que amor envolve brutalidade, eu vou buscar um parceiro ou eu vou buscar uma parceira inconscientemente que corresponda a esse padrão de amor, que corresponda a esse padrão de felicidade. Porque, de novo, se epigeneticamente isso vai ser gerado em mim, eu vou trazer aquele repertório da minha mãe, eu vou trazer aquele repertório do meu pai, e eu vou entender que amor também é dor, que para ser amor precisa ter agressividade, que para ter relacionamento precisa ter brutalidade, precisa ter negligência. Então a ideia é, quando a gente fala que você vai se relacionar com o seu pai e a mãe na vida adulta, é isso. Você vai buscar de novo inconscientemente, gente. Quando eu estou falando inconscientemente, eu não estou falando que é o neocórtex que está olhando para aquela pessoa e dizendo que você vai se relacionar com aquela pessoa. É o afeto, é a parte mais primitiva, é mecanismo de sobrevivência. Relacionar, vínculo, é mecanismo de sobrevivência. É aquele, eu poderia dizer que o que vai fazer você buscar um parceiro para se relacionar é um pouco daquele dinossauro. É um pouco desse dinossauro que vai fazer você estar lá escolhendo aquele parceiro. E quando eu falo inconscientemente, na infância, você tem relacionamento com seus pais, experiências de cuidado de vínculo, experiências que você tem ali no ambiente de relacionamento que você fala. Então, amor significa 10 mais 10 igual a 20. 10 mais 10 igual a 20, 10 de amor, 10 de sofrimento. E aí, inconscientemente, quando você está lá num belo dia, no shopping, na praia, você vê uma pessoa e você fala: "Ah, não sei, tem alguma coisa que me chamou naquela pessoa." Essa ideia de química que a gente fala não é química, é matemática mesmo. O cérebro faz um cálculo e ele fala assim: ó, essa pessoa dá 10 mais 10, 20. Ela corresponde aos requisitos essenciais necessários para o amor acontecer. Não o amor saudável, crescimento e evolução, mas o amor que você conhece. O que a sua criança entende como amor. É esse padrão que nós vamos buscar, tá? Inconscientemente. Então, quando você está dentro de um relacionamento, você está repetindo aquilo, porque foi aquilo que você aprendeu como amor. Quando a gente fala de necessidade afetiva, nós sentimos, temos sintomas dela que vêm na nossa consciência. Mas o que a gente busca, o que a gente está suprindo é inconscientemente, ok? Então, imagina aí que nós temos, então, esse lado negativo. Se você viveu experiências, etc., isso vai impactar no tipo, de padrão de amor, padrão de relacionamento que você vai entender. Se você olhar para você hoje, o que que significa cuidado na sua vida? É uma coisa que eu pergunto sempre para o paciente. Quando você olha para a sua infância, você acha que você foi cuidado? Você se sentiu como uma criança que foi cuidada? Que foi assistida, que foi importante? Você já se sentiu em algum momento vinculada com a mãe? A maioria das pessoas só recebeu alimento, sobrevivência, o básico, assim, para viver, não para sobreviver, para ter amor nesse sentido. Mas o contrário disso também é significativo. Se eu venho de uma geração, e eu, Eduardo, venho de uma geração que eu recebi muita educação, que eu recebi muito alimento, que eu recebi muita higiene física, necessidades fisiológicas, necessidades de alimento, necessidade de saneamento, isso eu recebi. Mas eu não recebi afeto, não porque a minha mãe era a pior pessoa do mundo, mas ela não tinha para doar. Ela não tinha amor para doar, ela não tinha cuidado, ela não tinha um eu te amo para me doar. Se ela não tinha isso, significa que eu tenho um pouco disso. Eu tenho um pouco dessa dificuldade de falar eu te amo porque eu não recebi isso dela. E ela não recebeu da outra, que não recebeu da outra, que não recebeu da outra. Mas o contrário é, eu pego esse ambiente, agora cognitivamente pensando e com esse conhecimento, e eu modifico esse ambiente.
eu modifico a cena de cuidado. Ou seja, agora, né, num contexto familiar meu, que eu construí com a minha família, eu consigo dizer eu te amo. Eu aprendo a escutar eu te amo. Eu estou usando o ambiente não para definhar a minha genética, mas para melhorar a minha genética. Não é uma epigenética modificada negativamente, mas é uma epigenética que também se modifica positivamente. Então, a próxima geração de filhos vai conseguir dizer eu te amo e não vai ser tão desconfortável como foi para mim. Não vai ser impossível como foi para minha mãe. Então, se a criança cresce num contexto em que ela tem isso, em que ela ouve isso, em que ela se sente cuidada, em que ela se sente assistida, essa criança está condizendo, está construindo um repertório afetivo em que ela entra no relacionamento conjugal, doa cuidado e também é cuidada. Que ela entra no relacionamento, ela doa cuidado e se ela não recebe cuidado, ela não vai continuar naquele relacionamento, porque ela sabe que não é funcional. Então, construir uma geração mais saudável é trabalhar o nosso ambiente para que o nosso ambiente também modifique o nosso gene, tá? Então, a epigenética não é só negativa de levar trauma. A epigenética também leva melhora, também leva evolução, né? Também leva crescimento. Então, qual é o contexto hoje de relacionamento que você está dando? O que que você mostra que é relacionamento? O que que você experiencia que é relacionamento? O que você diz para o seu filho que é relacionamento? O que você diz para a sua filha que é relacionamento? A consequência é que isso vai passar geneticamente para a próxima geração. Então a gente tem um caminho dual aqui, né? Mas lembrando de novo que nem a genética através da epigenética, nem o sistema quer, nem os sete afetos fundamentais são um determinismo. Tá, gente? Eles não são um determinismo, eles não significam que, eu tenho esse afeto, então eu vou ser isso. Assim como a gente percebeu no contexto freudiano lá que a necessidade afetiva, lust, sexo era muito reprimida, teve sintomas acerca daquilo. Hoje, com essa liberdade maior, não é que a gente só vive em prol daquilo. Então, genética, ambiente ou afeto não é a determinação de quem nós vamos ser. Se eu tenho uma necessidade de afeto que foi negligenciada na infância, de cuidado, então eu só vou conseguir me relacionar com pessoas que não me ofereçam cuidado. Não necessariamente. Né? Você pode modificar isso, assim como a teoria do apego não é rígida, você pode modificar, você também pode modificar a forma que você oferece cuidado, a forma que você recebe cuidado. O nosso cérebro ele é muito neuroplástico, ou seja, ele se modifica, ele aprende o tempo todo. Então, a ideia de você pegar uma experiência sua em relação ao cuidado, o que eu fiz na minha vida, pô, eu tenho dificuldade em ouvir eu te amo, vou fugir disso aqui, eu vou trabalhar isso aqui, vou trabalhar isso aqui. Hoje, ouvir eu te amo para mim é natural, é tranquilo, é leve, é gostoso de ouvir. Hoje, ouvir eu te amo me gera ocitocina. Antes, ouvir eu te amo me gerava cortisol, me levava num pico de estresse, me gerava no pico de querer recuar, sair daquele ambiente. Eu te amo significava ameaça. Vem um eu te amo, vem um amor, depois vem uma agressão. Então, a ideia de o ambiente modifica é o que que eu consigo modificar hoje na minha experiência, dado que na minha realidade, no meu contexto, naquilo que eu sinto através dessas bússolas afetivas, cuidar é uma coisa desconfortável para mim. Amar é uma coisa desconfortável para mim. Buscar é uma coisa desconfortável para mim, né? E modificar isso. Trabalhar a relação, a forma que você está atendendo a essa necessidade afetiva, tá? Porque ela não determina, mas ela traz alguns sintomas, ok? E aí, caminhando para a nossa finalização, a gente vai falar então das principais patologias que podem vir, né, desencadeada por um sistema que é em desequilíbrio. Quando eu falo um sistema que é em desequilíbrio, gente, a pessoa pode ter uma baixa nessa substância, nesse neurotransmissor dopamina, ocitocina. Por exemplo, a pessoa está no relacionamento em que ela não experimenta cuidado. Ou a pessoa está no relacionamento que ela está experimentando brutalidade, agressão, sofrimento, e ela não está tendo oportunidade de experimentar essa ocitocina, ou seja, ela não está experimentando o lado positivo do sistema de cuidado. Então, ela vai ter uma determinada patologia. É interessante que, se eu estou com um paciente que está fazendo uso de ocitocina, esse paciente tem uma maior probabilidade de buscar parceiros, de buscar pessoas, de experimentar um prazer em se relacionar com pessoas que ele ama.
tá? Se esse paciente tem uma baixa quantidade ou uma dificuldade em produzir ocitocina, significa que esse paciente vai ter um desinteresse no relacionamento social, que esse paciente vai ter um desinteresse em estar com outras pessoas. Então, patologias nesse sentido, ok? Uma das condições primordiais, que foi o que eu abordei um pouco aqui, seria o autismo, né? O autismo traz essa característica de pessoas que têm menos receptores de ocitocina e pessoas que também apresentam uma baixa quantidade, de sensibilidade, por assim dizer, a neurotransmissor ocitocina, tá? É uma coisa que ainda está em bastante investigação para entender. Ansiedade social. É interessante que se as pessoas elas têm uma produção interessante de ocitocina, essas pessoas, eu estou falando aqui, claro, da ansiedade gerada pelo vínculo. Lembra que na outra aula eu falei que tem ansiedade gerada pelo sistema de medo e tem ansiedade gerada pelo sistema de vínculo, tá? Se as pessoas fazem uso ou têm uma boa quantidade de ocitocina do sistema que essas pessoas vão ter uma diminuição na timidez social, ou seja, elas não vão se sentir tão ansiosas, tão inseguras, tão trêmulas para fazer a apresentação de um trabalho, para falar diante de um público, para ministrar uma aula como essa, tá? Uma boa produção de ocitocina. E aí, se você olha para o contexto de vida dessa pessoa que está experimentando ansiedade constante na sala de aula, no trabalho, na sociedade, na vida, de noite, qual é o contexto social? Qual a qualidade dos relacionamentos que essa pessoa experimenta? Qual é a qualidade do vínculo dela com o parceiro, com o filho, com a mãe, né? São experiências que vão condizer para pessoas que estão experimentando ansiedade o tempo todo. Depressão, tá? A ocitocina necessariamente diminui significativamente a produção de ocitocina no nosso cérebro, tá? Então lembra que eu disse que a ocitocina, ela também está presente muito no sistema de vínculo, né? No sistema de necessidade de se vincular. Se a pessoa tem uma depressão, e eu falo que na vida adulta você faz depressão quando você tem rompimento de vínculo, naturalmente a gente vai ter uma queda específica nesse sistema care aqui também. Bom? Transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, que daí eu estou falando realmente da teoria do apego ali, a questão de você ter dificuldade de se relacionar, ser imprevisível nos relacionamentos, tá? A ocitocina, ela tem uma baixa produção pelo evento, né, que pode causar uma baixa produção ou uma dessensibilização na capacidade de receber ocitocina, que está diretamente ligado ao nosso sistema care, sistema de cuidado. Transtornos de apego, teoria do apego, a gente está falando aqui de uma dependência emocional. A pessoa só consegue ativar o sistema que é dela quando ela está especificamente com essa pessoa que ela tem uma dependência emocional. A pessoa só consegue produzir ocitocina quando ela está recebendo carinho, atenção ou quando ela está no relacionamento com essa pessoa que ela tem uma dependência emocional, ok? Esquizofrenia, tá? As pessoas que também têm. E aí lembra que eu falo que a ocitocina, a principal neurotransmissor, além da dopamina no sistema que ele é. Eu tenho dificuldade em intuir o que o outro está sentindo, eu tenho dificuldade de perceber o que o outro está expressando através do rosto dele, a minha capacidade empática, necessariamente a dificuldade em também me interpretar, em me sentir, tá? Em me perceber, em me entender. Essa baixa de ocitocina também direciona para a dificuldade em perceber a si mesmo, em interpretar os seus próprios sintomas, o que são uma das características da esquizofrenia. E o transtorno de alimentação, ou seja, uma compulsão por alimentação, né? A gente está falando muito de uma baixa de ocitocina. Eu posso produzir endorfina, dopamina e ocitocina comendo chocolate, porque é mais fácil do que eu pedir um abraço. É mais fácil eu comer um monte de chocolate ou eu comer enquanto eu estou aqui no trabalho do que eu ter que pedir desculpa para alguém que eu estou chateado, né? Então a gente vai entrar na alimentação, na compulsão à alimentação como regulador emocional. O que que volta a gerar ocitocina em mim? Comer chocolate, comer qualquer coisa, comer besteira, mastigar o tempo todo, né, ter vício em alguma coisa, a gente também estaria falando de uma certa produção, né, de ocitocina. E aí, quando eu falo ocitocina, eu estou falando, então, comer vai ativar o meu sistema que é porque ao comer eu me sinto cuidado. Comer um doce, comer um chocolate, eu estou me sentindo cuidado. Porque receber um abraço e comer um chocolate vai ativar as mesmas estruturas e gerar as mesmas bioquímicas cerebrais como se você estivesse recebendo o abraço, é a mesma coisa de estar comendo. Por isso que a gente fala que é uma compulsão, tá? A ideia de não tenho cachorro, vou caçar com gato. Então, se tenho chocolate, vou comer, mais fácil do que eu receber abraço daquele marido, daquela esposa, daquela mãe, daquele filho. Para a nossa conclusão, então, né, o sistema que é no processo terapêutico.
Então, no contexto terapêutico que eu falei, o sistema quer, ele é fundamental, porque na terapia, no processo terapêutico, é uma das primeiras vezes que o paciente vai experimentar uma experiência de cuidado, né, sem que esse vínculo também esteja permeado por agressividade, sem que esse vínculo também esteja permeado por ameaça. Então, eu falo que a terapia, ela é em si um ato de cuidar. A gente cuida das pessoas. Todo mundo que, para mim, vai para processo terapêutico, que vai trabalhar com saúde mental, parte de um ponto em que essa pessoa está querendo cuidar ou essa pessoa está querendo cuidar de si mesma. É esse olhar que a gente tem direcionado para o outro, tá? E nessa oportunidade de escutar o outro é um ato de cuidado. E aí, quando eu falei para vocês que os afetos eles não são determinados, eles não determinam a sua vida, a epigenética não determina a sua vida, a teoria do apego, o tipo de apego, o padrão de apego não determina a sua vida, significa que num bom processo terapêutico você tem o poder de ajudar o paciente a modificar o padrão de apego dele, o tipo de vínculo dele. Que na terapia você tem o poder de ajudar o paciente a mudar o tipo de cuidado que ele recebe, a mudar o tipo de crença que ele tem através do cuidado que ele acha que tem o direito de receber. Que você tem o poder de ajudar o paciente a olhar a forma que ele cuida do outro, a forma que ele é cuidado. Quantas pessoas eu recebo no consultório que dizem que nunca foram cuidadas, que não se sentiram cuidadas? Mas a crença dessas pessoas é que cuidado para elas tem que ser da forma que elas entendiam, que tem que ser no momento que elas queriam, tem que ser da maneira que elas esperavam. Às vezes o pai cuida com alimento, foi o que o pai conseguiu dar, não foi o que o pai queria dar, não era o que a criança queria receber, foi o que os pais queriam dar. Se as pessoas vêm com essa ideia de que elas não foram suficientemente cuidadas no processo da infância, na figura de apego, elas vão para o mundo querendo que o mundo cuide delas. Se a gente não modifica esse olhar de falar, olha, não, realmente você não foi cuidado da forma que você queria, no momento que você queria, você foi cuidado com os pais da forma que eles conseguiram. Eu gosto muito de usar a ideia do o Winnicott vai dizer isso. Uma mãe suficientemente boa. Uma mãe suficientemente boa é uma mãe que está presente, mas que hora ou outra a mãe falha. E essa falha, essa ausência da mãe naquele momento é a oportunidade da criança aprender a ser sozinha, aprender a preparar a sua psique para lidar com a sua imagem no espelho e perceber que ela e a mãe não são a mesma pessoa, né? Então, pais suficientemente bons, pais que são presentes, mas pais que também falham. Pais que dão amor, que dão cuidado, mas que vez ou outras também se ausentam desse amor, desse cuidado. Ok? É isso. Acho que foi uma das aulas mais rápidas que eu consegui ministrar. Vou parar aqui de compartilhar e vou colocar o meu fone para a gente bater um papo e vocês me trazerem as considerações de vocês, perguntas.